e eu precisava ligar. E onde eu fiz meu pré-natal... Ou seja, era uma gravidez de risco. Isso. Aí onde eu fiz o meu pré-natal, eu fiz um planejamento familiar e pedi à criatura. Só que era difícil, né? Quando eu fiz, a enfermeira falou assim, você sabe que não é certeza que você vai conseguir, né? Eu falei, sei, isso há 2 meses atrás. Aí eu ouvi falar da igreja, dessa igreja aqui, né? Isso. Aí minha irmã tinha falado, e eu, outro dia, mudando de estação, sintonizei na rádio e comecei a ouvir. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir nessa igreja. Quando foi domingo, a gente veio, eu, minha irmã e meu cunhado, só que não deu por causa da vigília, né? A gente não sabia. Aí quando... Vocês chegaram até a porta da igreja? Chegamos. Oh, meu Jesus. Quando foi quarta-feira, eu vim, eu falei, meu Deus, eu vou conseguir a minha ligação em nome de Jesus. Eu passei aqui pelo corredor. Quando foi ontem, eu fui lá no hospital de Acari, que era onde tinham me encaminhado, falei para a assistente social, deixei meus papéis lá. Ela falou que eu tinha que ter ido na maternidade onde eu tive meus outros filhos para conseguir o papel, que eu só tinha levado os cartões de vacina de onde comprova. Aí ela falou, mas mesmo assim, você deixa aqui, que eu vou, amanhã de manhã o médico vai vir, eu peço para ele examinar, olhar os papéis, e à tarde você me liga. E na quarta-feira você passou aqui no corredor, no lado pedindo isso? Passei, determinei, falei, Senhor, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Quando foi hoje à tarde, eu liguei, ela falou assim, ele assinou os papéis para você poder fazer a sua criatura. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Uma só vez que você veio aqui? Uma só vez. Eu falei, meu Deus, eu agradeço a Ti de todo o meu coração. Segundo a cruz de todos, você não conseguiria? Não conseguia. Quem fez esse milagre? Jesus. Vale a pena vir aqui na Terra dos Milagres? Com certeza. Muito obrigada, Senhor. Eu tinha que dar hoje porque eu já fiz 9 meses, eu já estou sentindo contrações. Aí amanhã eu vou... Então eu vou terminar logo o ponto. Amanhã eu vou pegar os papéis e provavelmente eu já devo ficar lá internada para poder ter. Obrigada, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por você. E essa é a minha corrida. Assim não vai ser. Glória a Deus.